Segundo Crônicas, capítulo 33, a idolatria de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, foi o pior rei da história de Israel. Depois dele vem o Acais, mas ele conseguiu ser o pior. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Geralmente quando você pega um rei que reinou muito tempo assim, é porque ou ele era muito bom ou muito ruim. Mas o padrão dos bons era 40 anos. Para chegar a 55 anos já fica estranho. Mas na verdade é porque o povo merecia essa liderança. Então também tem essa questão. Um rei ruim que durou muito tempo, porque na verdade os tempos estavam se aproximando para o fim. Verso 2: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, quer dizer, levantou tudo que o Ezequias tinha tirado. Levantou os bosques, os Baalins, as imagens, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, quer dizer, adoração aos astros, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Quer dizer, ele começou a profanar totalmente o sistema. Edificou altares a todo o exército dos céus, e em ambos os pátios da casa do Senhor, quer dizer, o pátio interior e o exterior. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, que é o vale de Ben-Inom, aquele lugar onde tinha a Tofete, né, a fogueira, que era utilizada para sacrifícios a Moloque. E ali o Manassés, ele não fez por menos, sacrificou os seus próprios filhos, fazendo-os passar pelo fogo, quer dizer, oferecendo em holocausto. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Então ele fez o oposto do que era escrito, do que era descrito e obrigação de Israel. No caso, ele fez do lugar de adoração a Deus um sistema completamente oposto ao Senhor. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Quer dizer, na verdade, veja que o cronista ele é bem objetivo também. Ele traçou todos os erros de Manassés, do versículo 1 até o versículo 10. E quando termina no 10, diz que Deus falou, o Senhor falou com Manassés e com o seu povo. Aí você consegue entender qual é qual é o objetivo aqui do cronista. Ele mostra que, tipo assim, o Manassés foi um péssimo rei e dominou muito tempo, porque o povo também não dava ouvidos à lei do Senhor, não dava ouvidos ao Senhor. Então automaticamente eles sofreram junto com o seu líder. Verso 11, o cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Olha o antagonismo e olha que com velocidade você tem uma narrativa de erros e depois de acertos. Verso 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Vamos entender aqui. A questão toda é, nessa ocasião, quem dominava o sistema era a Assíria. E você percebe que Manassés foi levado em cativeiro e não tem nada a ver nem com o cativeiro do norte, nem com o cativeiro do sul, que ainda vai acontecer lá na frente com Zedequias. Ele está se referindo a um período em que a Assíria veio, dominou Judá e levou o Manassés para o cativeiro. Isso aqui é algo que é bem interessante para ser analisado, porque o fato da maldade dele,
da promiscuidade dele, da inadimplência espiritual de Manassés, houve um cativeiro especial para ele. Olha o interessante. E aqui diz que a Assíria levou e ele foi para a Babilônia. Por quê? Quando você fala do Império Assírio, a Babilônia estava subjugada pela Assíria. Então falar que levou a Babilônia ou a Assíria dá no mesmo, porque a Babilônia era uma província, uma nação dominada pela Assíria. Depois, quando a Babilônia passar a exercer domínio naquela região, ele automaticamente vai passar a ser o dominador, a Babilônia, e a Assíria seria a dominada. Então, quando fala ir para a Síria ou Babilônia, mesma coisa. Versículo 12: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor, ou perante o Deus de seus pais. Olha só, hein? O cronista força a barra para mostrar que ele, com toda aquela maldade, com tantos erros, ele vai em cativeiro, lá ele ora, se humilha. 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. O que o cronista quer aqui? Ele quer mostrar que no momento que há oração, humilhação, conversão, aí Deus escuta a oração e responde. Ó. E tornou a trazer a Jerusalém, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Você percebeu isso aqui? É uma conversão. Ele foi no cativeiro, no sofrimento, ele se humilhou, ele orou, aí ele fez o quê? Ele retornou. Ele diz aqui que Manassés reconheceu a Deus. Então, isso aqui é um reconhecimento individual. Mas, na verdade, o Estado já era tão avançado de tudo que ele tinha edificado, e na verdade isso aqui dá um descanso momentâneo para ele, mas não vai evitar a transgressão que vai vir sobre Judá mais à frente. 14. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe. Essas portas nós estudamos elas no livro de Neemias. São entradas de Jerusalém. A roda até Ofel. Ofel é a torre. E o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Aí já no final do reino dele, ele vai fazer o quê? Na verdade, um tipo de proteção em volta da muralha, em volta da cidade de Jerusalém, até mesmo para prevenir contra possíveis ataques inimigos, que poderia acontecer a qualquer momento. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, quer dizer, Sião. E em Jerusalém os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Verifique, ele cometeu todas aquelas barbaridades. Ele vai para o cativeiro, ele fica preso, ele sofre, aí ele vai se arrepende, Deus traz de volta. O que ele faz? Fortalece a muralha, fortalece as entradas de Jerusalém e faz uma limpeza no templo, e aqui diz que ele lança fora tudo aquilo que ele tinha colocado, e ainda convidou o povo a que retornasse ao culto normal ao Senhor Deus de Israel. Detalhe, tudo isso você não encontra no livro dos reis. Nos livros dos reis passa batido, lá só fala da transgressão dele. Esse lado aqui não fala. 17, perdão. Mas ainda o povo sacrificava nos altos. A adoração nos montes era difícil de tirar, porque era a questão cultural. Mas uma coisa pelo menos deu uma melhorada aqui, porque eles continuavam a sacrificar nos altos, nos montes, mas somente ao Senhor seu Deus. Era errado? Era, mas ainda era menos ruim, digamos assim, do que a adoração a outros deuses. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, videntes são os profetas, Deus de Israel, eis que estão escritos no livro, eis que estão no livro da história dos reis de Israel, que foi o que nós vimos lá atrás. Inclusive, o profeta Isaías foi morto, isso não está na Bíblia, fala pela tradição, ele foi morto no reinado de Manassés, por condenar os atos e as práticas desse rei. Inclusive, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio
por ordem de Manassés. E você viu que o cara não prestava não. Tudo que ele fez ali é brincadeira. Tanto é que a oração dele, tudo que aconteceu, o cronista aqui, ele está mostrando que Deus é um Deus que se compadece. Olha no 19. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. Videntes são livros dos profetas. Inclusive, no livro do profeta Isaías, já não entra na questão de Manassés, pelo fato justamente dele ter sido morto nesse reino. 20. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, ele foi sepultado na sua casa, porque não foi digno, nem reconhecido como digno de ser sepultado no sepulcro dos reis bons, digamos assim, né? Aqueles que eram semelhantes, digamos, a Davi. A questão toda você pega aqui da seguinte forma: todos os erros de Manassés, se você olhar, vai do versículo 1 ao 10 ao 9. No 10 já está mostrando a punição. Agora, se você pega o lado positivo, já pega do 11 ao 20. Quer dizer, praticamente iguala. Se bobear, até passa, se você comparar. Porque a forçação de barra do cronista é para mostrar o lado bom de Manassés. Só que tem um sentido, hein? Isso aqui não anula a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, colhe. Na verdade, todos esses malefícios plantados por Manassés, eles já vão arrebentar na frente, no cativeiro que virá sobre o reino do sul. A partir do versículo 21, fala do filho dele, que é o Amon. O reinado de Amon e a sua impiedade, que o Amon também foi péssimo, seguiu as passadas do pai. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Olha só. Para reinar 2 anos, é que boa coisa não era. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés. Olha o detalhe. Manassés diz que ele errou, mas se humilhou. Esse daqui não se humilha. Seu pai, como seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Então a questão do cronista qual é? Mostrar que quando existe arrependimento e humilhação, Deus se compadece. Caso contrário, não. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Isso aqui era muito comum, matar os reis, os servos matarem os reis. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Vamos entender aqui. Quando você pega esse sentido, você consegue ver um rei péssimo, um déspota, que reinou 55 anos. Aí o filho dele reinou o quê? Reinou 2 anos. Mas se você juntar o período anterior, já foi péssimo. E o de Amon foi pouquinho. Por quê? Porque tinha que entrar Josias. Nós estamos entrando aqui na parte final do reinado do sul. Daqui para frente nós teremos o Josias, que vai ser um grande reformador. E logo em seguida entraremos na decadência, no cativeiro e na sentença do reino do sul. Então você veja que no capítulo 33, ele fala do Manassés, rápido, né? Um pouco extenso, entra no Amon e já termina com Josias, porque o lado do cronista, você percebe que ele não quer gastar tempo com um rei ruim. Se você pega o Ezequias já falou mais, porque o Ezequias, ele foi um rei considerado da linhagem boa. E se você for mais atrás, o pai do Ezequias, que foi o Acais, ele foi péssimo. Então o Acais também teve o quê? Um capítulo. Aí você pega Ezequias, teve o 29, o 30, o 31, o 32. Manassés e Amon estão no mesmo capítulo. E o Josias, que fecha o capítulo 33, ele vai ter pela frente o 34 e o 35 também. Então nós devemos entender que sempre o cronista, ele procura dar ênfase àquele rei que era positivo, embora alguns, a grande maioria, tenha também tido falhas, só que as falhas elas tinham diferença de uma para outra. Esse aqui nós terminamos, segundo livro de Crônicas, capítulo 33.